É a doutora Letícia Soster, que é doutora em ciências pela USP, neuropediatra e médica especializada em distúrbios do sono, neurofisiologista do Laboratório do Sono e coordenadora da pós-graduação em sono do Hospital Albert Einstein. Ou seja, acho que não há no Brasil ninguém mais abalizada para falar sobre esse assunto que nós estamos tratando nesse webinar. Doutora Letícia, por favor. Obrigada, Walter. Obrigada pelo convite, pela apresentação. Não acho que tem muita gente muito abalizada para falar isso, mas eu agradeço muito estar aqui e principalmente falar exatamente sobre isso que você está falando. Acho que não apenas falar do sono, mas a gente deixar bem claro a importância dele e eu acho que assim, o mais pungente de tudo, deixar claro que a nossa sociedade é uma sociedade privada de sono. E essa privação de sono, a gente não pode esquecer que isso é um resquício da Revolução Industrial. Nós viemos, nossa sociedade industrializada aprendeu toda essa industrialização, mudou por passou por todas essas modificações, e nisso daí entraram vários pontos comportamentais, entraram vários pontos de estruturas de cidade que promoveram com que cada vez mais nós fôssemos abrindo mão das nossas condições anteriores, as condições que são mais naturais, seja de uma alimentação mais próxima do natural, industrializando as alimentações, seja deixando de lado atividades que eram antes físicas e que passaram a ser mais sedentárias, seja deixando de lado também valorização de algumas questões emocionais, mas também deixando de lado o sono, que, como vocês bem falaram, permeia isso tudo. Então, a gente ainda tem um resquício, acho que ainda é uma aresta que se precisa aparar, que ainda é herança da Revolução Industrial, que é a questão da privação de sono. E passando da privação de sono, por que a gente insiste, por que está muito importante hoje em dia, a cada vez mais as sociedades se privam mais de sono. Então, a gente pode ver, por exemplo, pelos horários da programação da televisão. Então, que horas eram os jornais há 20 anos atrás? Os jornais de noticiário. Né? Esses noticiários passaram a ser cada vez mais tarde. Começaram a surgir noticiários próximos da meia-noite, 11 horas da noite, que são os noticiários com um caráter um pouco mais sério, né? Um pouco mais para quem é mais empresário, para quem trabalha, para quem está na lida ainda com poder laborativo nesse momento. Ou seja, cada vez mais as coisas estão acontecendo mais tarde. Então, nesse momento, tudo é causa já e consequência. A gente já tem uma relação bidirecional com relação a isso. E o que importa? Importa que nós estamos sempre muito cansados. E um cérebro que não dorme, um cérebro que está cansado, ele está ocupando o seu dia em se manter alerta e não em se manter atento. Por isso que muitas pessoas estão prestando menos atenção porque tem que dar respostas rápidas, prestando menos atenção porque o cérebro não está atento. Então, as notas escolares vão caindo com o passar do ano de um bom aluno. Uma criança que tem um bom rendimento escolar, com o passar do tempo e da privação de sono, passa a ter pior rendimento escolar. Isso tudo como consequência da privação crônica de sono. Então, a gente, ainda no capítulo infância na história, nós não ensinamos a criança a dormir. Nós ensinamos a criança a andar, a comer, a falar, mas e a adormecer, a pegar no sono, a se acalmar para dormir? Nós não ensinamos. Então, uma criança vai dormir cansada, exausta, como resultado de todo o cansaço que teve durante o dia. Chega na adolescência, ela continua não sabendo dormir, ela tem um estado fisiológico diferente, né? É um estado em que o adolescente naturalmente dorme mais tarde, a melatonina dele tem um pico de liberação mais tarde do que dos adultos, e ele tem que acordar muito cedo. Os horários das escolas, como você bem citou, as escolas em Seattle, eles não deixam começar antes de 8h30, mas aqui no Brasil, por exemplo, as escolas começam às 7 da manhã. Então, para uma criança, um adolescente que dormiu meia-noite, 1 hora, ele não dormiu nem por 6 horas. E ele vai para a escola mesmo assim, e tem que render mesmo assim. Só que esse hábito, ele se continua quando o adolescente sai da escola, entra no mercado de trabalho ou vai para a faculdade. E cada vez mais essa privação de sono está pior,
as pessoas moram mais distantes dos locais de trabalho, dos locais de estudo, tem o transporte no meio dessa história, e a gente vai tendo uma sociedade cada vez mais privada de sono e cada vez mais com prejuízos, né? E aí isso vai levando para a idade adulta até que se cria a cultura, principalmente onde a competitividade é muito grande, de que eu não preciso dormir. Mas dormir é extremamente necessário. É extremamente, você pontuou muito bem vários fatores, não só para a ciclicidade circadiana, para a gente ter os nossos ciclos endógenos, e por si, esse ciclo do sono é um deles. A gente tem os ciclos de hormônios, os hormônios que são liberados, hormônios para a saciedade, eles são liberados, eles precisam de um ciclo circadiano estável. Então, isso tudo vai levando a outros prejuízos, né? Não apenas atencionais, não esses também hormonais. E não só isso, é muito importante lembrar, e eu acho que enfatizar, que você falou muito bem, a regularidade. Tem estudos que mostram que quanto mais irregular é o ciclo de sono, então que as pessoas que dormem e acordam em horários muito diferentes, em dias diferentes da semana, têm maiores riscos de desfechos cardiovasculares fatais e não fatais, ou seja, maior propensão para infarto, por exemplo. Então, é muito importante a gente manter a quantidade de sono e a regularidade de sono. Isso é extremamente importante. Então, é claro que a gente não está falando aqui das pessoas que tenham doenças, a gente está falando de pessoas saudáveis e que não estão olhando bem ou olhando de forma adequada ao seu sono. Além disso, assim, todos os processos de consolidação de memória e consolidação de processos afetivos, né, o humor principalmente, acontece durante o sono, né? E como você bem falou também, a ação do sistema linfático, que é extremamente importante na prevenção ou minimização de sintomas de doenças que a gente chama de doenças de depósito, que são elementos que vão se depositando no nosso cérebro, e essa deposição pode ser limpada, em grande parte limpada, durante o sono, né? Que é importante, principalmente durante o sono de ondas lentas, que é quando o nosso cérebro relaxa e consegue recompor essa atividade. Eu acho que você também falou assim, muito bem sobre todos esses aspectos de quantidade, e que quantidade pode variar de uma pessoa para outra. É claro que tem pessoas que conseguem ficar muito bem dormindo menos do que 8 horas por dia, do que 7 horas por dia. Mais uma vez, aqui a gente não pode colocar um único limite. Eu tenho um limite de 8 horas por dia, e se eu não atingir esse limite, eu não sou saudável. Não é isso. É importante que a pessoa se conheça, ela entenda como é o ciclo dela, ela saiba, como você bem falou, o cronotipo dela, se ela é mais vespertina, se ela é mais matutina, se ela é intermediária, se ela é matutina intermediária ou vespertina para intermediária. É importante conhecer exatamente para tentar adaptar a sua vida e conhecer qual é a sua real necessidade de sono, para também não criar um momento mais ansiogênico de achar que eu preciso de 6 horas, e se eu não atingir 6 horas de sono, ou 8 horas, ou quantas horas forem, eu não vou estar sendo saudável. Porque o sono é resultado das 24 horas, né? Transtorno de sono, questão de sono, quantidade de sono, ela pode ser resultado de como foi o seu dia, assim como ela pode ser resultado, o seu dia é resultado do que foi a noite. É um ciclo, eles não são separáveis, eles são uma sequência, é um na sequência do outro. Um leva ao outro, o dia saudável, a noite saudável, o dia saudável, e assim sucessivamente. Então, aprender a olhar, aprender a enxergar a sua ciclicidade, aprender a enxergar como você dorme, quanto você precisa, mas principalmente abrir os olhos para a importância do sono na vida, na sua vida, é muito, muito importante. É um dos pilares da saúde, um dos mais importantes pilares da saúde, como você bem falou. E assim, lembrar sempre em consideração a diferença da faixa etária, a diferença porque a liberação de melatonina vai ser diferente, a tua necessidade de sono, o teu gasto energético, o teu padrão alimentar, eles mudam ao longo da vida, né? E o perfil hormonal muda bastante, principalmente nas mulheres, mudam ao longo da vida. E o sono está como substrato de tudo isso. Isso também é extremamente importante. Então, acho que
a mensagem que você passou é uma mensagem muito rica, muito importante, sobre vários aspectos, como a gente comentou, mas a maior de todas é preste atenção no seu sono, porque privação de sono é silenciosa, a gente não enxerga, muitas vezes a gente está se privando de sono. Segunda-feira, eu acordei meia horinha mais cedo, terça-feira meia hora mais cedo, quarta-feira já estou super cansado, quinta-feira estou indo me arrastando para o trabalho, quando dá na sexta-feira eu já não quero mais nada, eu só quero dormir, e aí o que acontece? A pessoa sai, ou ingere álcool, ou vai fazer alguma outra coisa, ainda vai dormir mal, porque vai ser sedado pelo álcool, não vai dormir bem, né? Tem a sedação inicial, depois o sono fica bastante fragmentado, e no fim de semana compensa aquele sono não compensável, porque ela não consegue reestruturar o ciclo de sono que ela perdeu. O sono que a gente perdeu, a gente perdeu. O que a gente consegue é voltar a ciclar de forma mais saudável, ou mais próximo do que a nossa necessidade. Mas, como você bem falou também, o banco não é um banco que a gente coloca depósitos na poupança. O que a gente perdeu, a gente perdeu. Então, a gente vai voltar a reestruturar. Quando a gente está reestruturando no domingo, segunda-feira a gente começa novamente o nosso ciclo de privação. Então, a gente coloca nessa história 2 pontos. A privação crônica e a irregularidade dos horários de sono, que são 2 coisas muito negativas, né? Muito negativas para todas as saúdes, em todas as faixas etárias. Então, acho que o recado é extremamente importante, prestar atenção no sono, no nosso sono, talvez, acho que junto com tudo que a gente está vendo de melhora de qualidade de vida, melhora de padrão alimentar, atividade física, autoconhecimento, meditação, mindfulness, tudo isso, dormir bem, tem que estar junto, em igual ou até um pouquinho maior, puxando brasa para essa sardinha, um pouquinho maior intensidade, porque consegue permear todos. Doutora Letícia, tudo que eu leio e vejo sobre sono me mostra, de alguma maneira, a importância dele, mas quando eu me consulto com um médico de qualquer especialidade, seja ele cardiologista, clínico geral, o sono não faz parte da conversa, não é? O que a gente poderia fazer, na sua visão, para trazer mais este assunto para toda a classe médica brasileira, uma vez que eles perguntam se eu me alimento bem, eles perguntam como é que vai a minha vida sexual, mas normalmente não perguntam se eu estou dormindo bem. E a gente viu e vê, e a senhora insistiu até agora nesse ponto, que é tão ou mais importante do que todas as outras coisas que a gente faz na vida, ou seja, a atividade de dormir é tão importante quanto as outras atividades. Então, por que isso não faz parte do diálogo médico-paciente, pelo menos na minha visão, a não ser que a senhora tenha uma visão diferente? Oi, Walter, eu acho que essa pergunta é muito importante e ela acaba sendo bastante do que a gente acabou de falar e linkando com o que o Terra acabou de falar também. Né? Para começar, a especialidade médica, medicina do sono, ela é relativamente recente. Ela só é reconhecida no Brasil como especialidade médica há 6 anos. Então, ela só é reconhecida como uma área diferente de outras há 6 anos. O que significa? Significa que, assim, é só um reconhecimento? Não, é a capacidade da gente formar médicos especialistas nisso, formar, criar a questão para que várias pessoas enxerguem, tá? O conhecimento, ele é relativamente recente, se a gente comparar com outras áreas da medicina, tá? Não é tão recente assim, tem mais de 40 anos, muito mais até, o Josué citou Hipócrates, então, mas ele de forma estruturada, ele é um pouco mais recente do que outras áreas médicas, o que influencia também, e o mais importante é que isso não é ensinado nas escolas médicas. Nas faculdades de medicina, é muito difícil você encontrar uma faculdade que tenha medicina do sono ou sono como disciplina, ou pelo menos como parte de uma disciplina médica de alguma área base. Pode ser neurologia, pneumologia, otorrino, qualquer uma das áreas que seja a base para a medicina do sono. Então, já é um viés de formação médica. Uma outra questão é que, como população e como item de saúde, ele também não é tão valorizado, e por isso que uma iniciativa como essa é extremamente importante, que a gente aumenta o alerta das pessoas sobre o assunto. Mas a questão primeiro é essa, a gente não tem nas escolas médicas essa questão como uma disciplina, como de fato algo tão importante assim. Né? Não tão importante, eu diria.
eu diria mais, não, ela não está no item, na grade curricular do médico, estudar sono. Então, não está no script de ninguém de perguntar para todo mundo com relação ao sono. Ao longo do tempo, a gente vem tentando modificar essa realidade, né? Porque nós criamos algumas residências médicas, o Brasil já tem residência médica, e nesse ponto o Brasil é bastante avançado em relação a outros países. Tem alguns países que não têm residência médica em sono, é só um estágio que as pessoas fazem, em algum serviço que anteriormente ficava só dentro da neurofisiologia. Os neurofisiologistas sabiam sono, mas é um grupo extremamente restrito de profissionais quando você comparar, por exemplo, com o número de pneumologistas, de otorrinolaringologistas, por exemplo. Então, esse é um dos maiores problemas, Walter, respondendo objetivamente a sua questão, é uma questão até de formação nas escolas médicas, que a gente não tem isso como disciplina. Ok. E acho que essa minha pergunta e a sua resposta ampliam, então, a nossa missão de fazer com que esse assunto que nós estamos discutindo junto ao público em geral, de alguma forma, passe a fazer parte do script dos médicos, porque seguramente muitos dos problemas que os pacientes levam para o consultório passam necessariamente pelo assunto sono e não estão sendo vistos dessa forma mais gestáltica e mais abrangente. Sim, Ótimo. E até aproveitando, doutora Letícia, semana passada, quando nós estávamos conversando, a senhora citou que no seu tempo da faculdade o sono pelos professores era até menosprezado, né? Senhora... Eu tinha um professor que falava isso, um professor de anatomia, primeiro período de medicina, eu fiz uma Universidade Federal, e ele falava assim, o que você faz da meia-noite às 6? Ou seja, eu achava que eu tinha que dormir, mas meu professor... É considerado uma perda de tempo, é verdade, é impressionante isso, como realmente a gente tem que mexer nisso, né? De alguma maneira nós vamos ter que, vamos dizer assim, revisar esse nosso problema.